Diz assim a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 9, de 35 a 38. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando olhamos as multidões, o que é que nós enxergamos? Quando você vê um estádio de futebol lotado, com milhares de pessoas, quando você olha para as arquibancadas da festa do boi, lotadas de pessoas, quando você vai no centro e você vê o centro apinhado, multidões e multidões de pessoas comprando, vendendo, quando você olha para multidões incontáveis em procissões, se agarrando a cordas, seguindo imagens, o que é que você vê? O que é que você enxerga quando olha para as multidões? Jesus, irmãos, enxergava o coração, a alma, o interior de todos aqueles que constituíam aquelas grandes multidões. E sabe o que se passava nele? Ele se compadecia delas. Era o que ele enxergava. Ele não enxergava as pessoas com bebidas na mão, dançando, bem vestidas, alegrando-se, externando uma alegria que ele sabe que é fake, que não é verdadeira, que não procede. Ele enxergava o coração. Quanta gente nessas multidões aparentam tanta alegria, mas são pessoas vazias de Deus, pessoas vivem abaixo de remédio controlado, pessoas depressivas, pessoas sem rumo, pessoas absolutamente perdidas, mas externando alegria e um contentamento que não possuem. Eu estava numa festa e uma mulher que era muito conhecida pela sua beleza, pela sua elegância, onde chegava ela impressionava, e eu cresci vendo aquela mulher nas festas da família, extremamente simpática e carismática, mas muitos anos se passaram, ela envelheceu, eu não a reconheci numa destas festas familiares, e ela me chamou no canto, estava tão bem produzida, e todos, quando ela chegou, fizeram a festa, ela virou a festa da festa, e então ela disse: ora por mim, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa vazia. Ela impressionava tanto, e ninguém sabia como ela estava por dentro, mas vendo as multidões, Jesus enxergava. Ele não enxergava só centenas e milhares de pessoas. Ele enxergava a alma delas, o coração delas, o espírito delas, o interior delas. E ele via a realidade. Irmãos, existe uma aparência. Eu não sei se você, que é do Senhor, ou pensa que é do Senhor, quando vê as multidões nestas festas, nesses ambientes, você tem inveja. E você diz: eu gostaria de estar lá.
Também não sei se você vê com recriminação pecadores que irão para o inferno. Eu repudio. Eu não sei como você vê, condenando, sentindo inveja, dor de cotovelo. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Jesus as enxergava. Ele enxergava a realidade delas. E ele se compadecia, sabe por quê? Porque andavam atribuladas, andavam abatidas. O verbo ser, traduzido por andavam, descreve que elas eram pessoas atribuladas e pessoas abatidas. A palavra traduzida por atribulado significava tirar o couro, esfolar. Eram pessoas que estavam sendo esfoladas por outros, aqueles que deveriam orientá-las, apontá-las o caminho do céu, a porta estreita, o caminho estreito que conduz à vida eterna. Eram as mesmas pessoas que estavam arrancando o couro delas. Eu fico impressionado quando eu vejo multidões se engalfinhando para tocar numa corda, seguindo uma imagem, porque os líderes ensinaram que, de alguma forma, você vai ser abençoado fazendo aquilo. Exatamente os líderes que deveriam dizer: essas crendices, esses mitos, esses talismãs, esses amuletos, isso não servem para nada. É Jesus Cristo quem pode nos salvar. Ele é a esperança. Eu vejo no YouTube tanta gente pregando prosperidade, bens materiais, iludindo, enganando, pedindo dinheiro, esfolando as pessoas, arrancando o couro das pessoas, ao invés de encaminhá-las para Deus e para o céu. Multidões vítimas de líderes visionários. Pensem comigo, Adolf Hitler foi um soldado, quase morreu na Primeira Guerra. Ele era um traidor e um covarde, fugia sempre que a coisa pegava. Um dia foi preso. Dentro de uma cela ele escreveu suas ideias e botou num papel e chamou em alemão Mein Kampf, meu sonho. E um dia ele saiu daquela cela e ele compartilhou aquele sonho com multidões que interiorizaram aquelas ideias, somaram com ele, e o resultado, milhões de pessoas mortas, uma guerra cruel, bárbara e atroz. As multidões estão vazias, perdidas, e um líder, quando se levanta com uma ideologia nefasta, com carisma, ele consegue arrebatar e arrebanhar multidões incontáveis num projeto de assassinato, de morte. Pessoas dispostas a matar e a morrer por causa de uma ideologia. Sabe por quê? Porque as pessoas estão assim. Elas não têm pastor, elas não têm líder, elas não têm norte. Nós estamos vendo aí, não é, a sociedade dizendo que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Pessoas defendendo que gênero você vai saber o que é depois. O que Deus fez está sendo corrompido, desvirtuado, e milhões de pessoas estão seguindo estas ideologias que estão destruindo a cultura, a sociedade, a família. Por quê? Porque as pessoas estão sem Deus, sem rumo, sem salvação. A porta que conduz à perdição é larga, multidões entram simultaneamente. O caminho que conduz à destruição é um caminho largo. Dá para multidões entrar e seguir. O que é mais fácil, dirigir numa estrada com 5 pistas e mais acostamento? Ou dirigir numa trilha cheia de buracos e problemas, não é? Um caminho estreito, difícil, sinuoso. O que é mais fácil? É óbvio que é mais difícil dirigir por um caminho estreito, sinuoso, cheio de buracos e perigos. O caminho que conduz ao céu não é fácil, a porta é estreita. O caminho é estreito, mas a porta que conduz à perdição é larga. E as pessoas estão aí vulneráveis,
absolutamente vulneráveis, abertas, expostas ao perigo, a ideologias, a líderes que as conduzirão para muito longe de Deus. Por quê? Porque as multidões estão vazias. E era isso que Jesus enxergava quando olhava para as multidões. E ele se compadecia. Olha que lindo é o coração de Deus. Deus não olha para as multidões dizendo: malditos, perecerão eternamente no inferno, merecem o que estão vivendo. Não, o Senhor olha para as multidões com o coração cheio de compaixão, se compadecendo, sentindo a dor, o vazio, a tristeza dessas pessoas. Deus não tem prazer na perdição de ninguém. O prazer de Deus é na salvação das pessoas. Deus sabe que elas estão sofrendo aqui e agora, e elas sofrerão mais ainda na eternidade, porque serão excluídas eternamente da presença de Deus, e porque Deus sabe o quanto elas já estão sofrendo e ainda sofrerão, é que o Senhor se enche de compaixão por elas. Ele sente a dor, a tristeza destas pessoas. Por isso ele veio. Por que Jesus veio? Porque Deus nos amou. Ele se compadeceu da nossa perdição, do nosso vazio, do fato de que nós estamos à mercê do mal. Por isso ele veio. E a Bíblia diz então que Jesus percorria o quê? Todas as cidades e povoados. Não era preguiçoso, não ficou sentado numa sinagoga esperando que as pessoas viessem a ele. Ele percorreu, ele foi de cidade em cidade, de povoado em povoado. Ele não desprezou um pequeno vilarejo. Que privilégio, numa sinagoga, num pequeno povoado, numa pequena comunidade ribeirinha. Ele ia lá, entrava na sinagoga e pregava, e ensinava, e curava. Mateus resume o tríplice ministério de Cristo: ensinando, pregando, curando. Ensinando, pregando e curando. Sabe por quê? Porque ele se compadecia. O que movia o coração do Salvador na direção de todas aquelas cidades e povoados era o amor por aquelas pessoas, era a compaixão por elas. Meus irmãos, nós lemos em Mateus capítulo 14, versículo 14, nós lemos o seguinte: é a primeira multiplicação dos pães. Ao desembarcar, ele, Jesus, viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Teve compaixão. Vejam, em Mateus 18, versículo de número 27, Mateus 18, 27, diz a Bíblia, meus irmãos: comovido, o senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. É uma parábola de um rei soberano a quem um homem lhe devia muito, um homem que prometeu pagar e pediu prazo. Eu pagarei, me dá um prazo. E ele disse: não te dou um prazo. Aquele soberano disse: eu não vou atender o teu pedido, você quer prazo para pagar a sua dívida. Eu não te dou prazo, eu vou perdoar a tua dívida. E sabe por que ele perdoou? Porque ele teve compaixão. E essa parábola que Jesus contou foi para mostrar o lindo coração de Deus, que olha para mim, que olha para você, que não pode pagar a sua dívida. Você é um pecador, você tem transgredido os mandamentos de Deus, você tem andado longe de Deus no pecado, na desobediência, você não tem como se salvar, você não é digno do perdão, e você está dizendo: deixa eu pagar, eu vou fazer boas obras,
Eu vou me tornar uma pessoa reta, correta. Deixe eu pagar. E esse Deus compassivo está dizendo: eu não atendo o teu pedido, você não pode pagar. Eu te perdoo, porque eu tenho compaixão da sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. A péssima notícia é: sem Deus, você está perdido. Mas a boa nova é: por compaixão, Ele quer perdoar você. Em Lucas, capítulo 7, versículo de número 13, está escrito, meus irmãos, em Lucas 7, 13, logo que a viu, diz a Bíblia, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Uma mulher viúva, com o caixão e o seu filho no caixão morto, a procissão saindo da cidade rumo ao cemitério, uma outra procissão, uma outra multidão, seguindo Jesus, o encontro de duas multidões, uma liderada por uma mulher viúva, cujo filho estava agora morto no caixão para ser enterrada, uma outra procissão com multidões lideradas por Cristo. E quando Jesus viu aquela viúva, ele se compadeceu dela e ele ressuscitou o filho daquela mulher. Por quê? Porque ele se compadeceu dele. Meus irmãos, em Lucas 10, versículo de número 33, está escrito: mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Ele viu um homem caído, ferido, moribundo, e ao contrário dos religiosos que passavam, não é? E desprezavam, e para obedecer às suas regras religiosas, não socorreram, mas o samaritano não era um judeu. Encheu-se de compaixão, foi, pegou, curou, tratou, levou para uma hospedaria, pagou para ele ser tratado. Compaixão. 10 leprosos. A lepra, que doença terrível. De longe, eles não disseram: Jesus, cura-nos. Eles disseram: tem compaixão de nós. Eles não pediram cura, eles pediram compaixão, porque se o Senhor tivesse compaixão, a cura era a consequência da compaixão. Tudo que Deus faz na sua vida e na minha vida é porque Ele se compadeceu. E quando Ele se compadece, Ele age, Ele intervém. Então eles não pediram cura, eles pediram compaixão. E tem tantos outros textos, meus irmãos, que falarão do coração, o lindo coração de Deus, que se compadece. Jesus viu aquelas multidões, ele se compadeceu delas, por isso ele percorreu cidade após cidade, povoado após povoado, pregando a palavra, ensinando a verdade que liberta, que reconcilia com Deus, porque aquelas ovelhas, aquelas multidões estavam esfoladas, estavam arrancando o couro delas, elas estavam abatidas. A palavra era usada para descrever alguém que tomou um golpe e caiu, foi abatido. Alguém que foi letalmente ferido e caiu. Alguém que intencionalmente foi embebedada, alcoolizada por alguém para ela cair. Por isso se diz, caiu de tanto beber. É uma palavra que indica alguém que está caído, prostrado por alguma coisa que a atingiu, abatidas. As multidões estavam assim, atribuladas e abatidas, depressivas. Foi isso que Jesus enxergou. Ele não enxergou as risadas, os sorrisos, as roupas bonitas, a aparente alegria delas. Ele viu a verdade, ele viu a realidade, porque ele olha a nossa alma. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez você entrou aqui bem vestido, bem vestida, mas o coração está em frangalhos. O
coração está detonado. Mas o Senhor enxerga, e ele se compadeceu. Sabe por quê? Porque elas se assemelhavam a ovelhas que não têm pastor. Não tem animal mais vulnerável do que a ovelha. Os bodes se protegem, eles partem para a briga. A ovelha não. A ovelha sem pastor, ela cai em buraco, ela se extravia, ela não encontra pastos, ela não encontra água para beber, ela morre, ela fica desidratada, ela fica vulnerável, exposta aos lobos, aos assaltos. É extremamente vulnerável uma ovelha sem pastor. Ela precisa de pastor. E as multidões estão assim, sem liderança. Por isso, as ideologias nefastas, elas estão aí. E o que é que elas fazem? Elas conseguem arrebanhar multidões, acreditando em coisas estúpidas. Irmãos, eu vi essa semana imagens de centenas de pessoas na Alemanha, jovens bonitos, cultos, intelectuais, formados. Reunião de pessoas que se sentem cachorros e cadelas. De 4 numa praça pública, latindo uns para os outros. Sabe aonde? Na Europa. O continente mais civilizado, mais culto, mais inteligente, mais próspero da terra. Pessoas que se sentem cães. Alguém criou essa ideologia maligna, dizendo, você é o que você quer ser. Você não é humano. Você é o que você quer ser, um cavalo, você quer ser um chimpanzé, você é o que você quer ser. Moças bonitas com coleira amarradas numa grade, latindo uma para a outra, como 2 cachorros ou 2 cadelas que se encontram, latindo um para o outro. Isso é estúpido, isso é irracional. O que elas fizeram com a razão delas? Jogaram fora? O que elas fizeram? Irmãos, as ideologias cegam. O Deus desse século, Satanás, cega o entendimento. E as pessoas abraçam essas barbaridades, essa estupidez, e mergulham de cabeça nessas trevas. Por quê? Porque elas estão vazias, elas são ovelhas sem pastor, elas estão expostas, vulneráveis. E as ideologias nefastas, elas prometem o céu, entregam o inferno para a pessoa, mas o que prometem é o céu. Jesus se compadecia porque ele via a verdade. Irmãos, por isso Jesus percorria de cidade em cidade, povoado em povoado. Você está fazendo Operação André, você é mantenedor, é patrocinador da Constante TV. Onde o que nós estamos gravando vai chegar? Onde? Só Deus sabe. Foi criado o canal Pastor Jorge Max Pregações, sem pretensão. Apenas um irmão sentiu essa direção no coração, pegou as mensagens, quando fui para Portugal, criou o canal, colocou lá. Tem mais de 6 milhões de visualizações, 60 mil inscritos, mais de 33 países no mundo. Irmãos, é algo assim impensável. Aonde chegará? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Se você tem compaixão, não é pena, também você não vai se colocar numa posição crítica, dizendo malignos, condenados, malditos. Não é a posição do cristão. Quem tem uma posição dessa não tem o coração de Cristo, não tem o coração de Deus. O coração de Cristo, o coração de Deus você vê as pessoas, você sente compaixão por elas. E movido por essa compaixão, você vai evangelizar, você vai fazer Operação André, você vai dar oferta missionária, você quer que missionários estejam em todos os lugares pregando a palavra de Deus. Por isso Jesus percorria, porque ele se compadecia das multidões. Nós só seremos uma igreja missionária se nós primeiro tivermos um coração que se compadece, que chora. Quando Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque quem chora é bem-aventurado. Chora porque sofre ao ver jovens inteligentes de 4 latindo que nem cachorro.
seres criados à imagem e semelhança de Deus, racionais, agindo de maneira hedionda para mim. Como não se compadecer? Esse é o estado de cegueira, de dureza de coração, de perdição delas. Então, nós só seremos uma igreja missionária se nós tivermos compaixão pelos que estão nos vícios, nas drogas, na prostituição e na corrupção. Nós temos que ter compaixão. Olha para o Senado brasileiro, tenha compaixão daquela gente. Olha para os ministros do Supremo, tenha compaixão. Ore, tenha compaixão para Deus salvar essas pessoas da perdição delas. Olhe para o Congresso, compaixão. Olhe para as imagens das festas, das pessoas ali aparentemente tão alegres. Tenha compaixão. O Senhor sabe como é que está a alma delas. Aí sim, nós vamos ser uma igreja missionária. Porque a compaixão nos moverá à generosidade para ofertar. Nos moverá a abrir a nossa casa para fazer a Operação André. Nos moverá lá no trabalho, na faculdade. Nós precisamos ter, irmãos, compaixão. Aí nós seremos igreja missionária. Como o nosso Senhor, nós vamos pregar, nós vamos ensinar, curar. Irmãos, tem muita falácia sobre cura hoje, mas o fato é que a cura era uma necessidade e hoje tem gente com fome, tem gente precisando despachar receita, e quem ama não só evangeliza, mas também ajuda as necessidades do pobre, do necessitado, do carente. Ajuda os orfanatos, ajuda. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava. Ele tinha compaixão dos que sofriam, e nós também temos que ter. Queridos irmãos, então, sabe o que o Senhor Jesus disse? Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus viu a desproporção entre a colheita e o número de trabalhadores. Numa das mais bonitas paisagens que eu já vi, viajando de moto, cortando o Mato Grosso, olhava para a esquerda, a perder de vista plantações, uma colheita, a coisa mais linda. Olhava para a direita, a perder de vista plantações. Agora imagine todo o esforço para comprar a terra, arar a terra, adubar a terra, semear. Agora cresceu, brotou, cresceu, não teve seca, não teve praga, a ponto de colher. Mas a colheita vai se estragar, porque não tem os colhedores, os trabalhadores, não tem. Já imaginou? Que tristeza! Milhares e milhares de hectares plantados, uma colheita extraordinária que vai perder-se. Já viram um laranjal? Já viram uma imagem assim, de quilômetros de pés de laranja? Coisa linda! E aquilo tudo apodrecer no pé e cair, apodrecer, porque não tinha gente para fazer a colheita, não tinha trabalhadores. Não é triste? Uma colheita abundante, que se perderá por falta de trabalhadores. A desproporção é grande. Por isso Jesus disse, sabe qual é a saída? Primeiro, faça a sua parte na colheita. Não diga assim, já que a colheita é grande e tem poucos trabalhadores, deixa para lá. Não. Se não dá para colher 100%, vamos colher 20%. Vamos colher 50%. A parte que Deus te designou nessa plantação, nessa colheita, vai lá e colhe. Passa lá 8 horas todo dia trabalhando, colhendo. Faz a tua parte. Trabalha na colheita. Não é porque está faltando trabalhadores que você então vai dizer, deixa para lá, faz a tua parte.
Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem trabalhadores, pregadores para 8 bilhões. Mas faz a tua parte com teu vizinho, teu colega de trabalho. Faz a tua parte. Vai para a colheita, vai trabalhar. Trabalhadores, a palavra, irmãos, no grego indica alguém que faz um trabalho extenuante. Quem conhece agricultura sabe que não é fácil. É duro a agricultura. Hoje tem máquinas extraordinárias para fazer colheita. Mas os irmãos sabem que a agricultura é trabalhosa, é difícil. Não é verdade? Pois é, faz a tua parte. Você se torne um trabalhador. Agora já pensou? Deus te deu aqui, 1 quilômetro quadrado para você trabalhar lá. E aquelas laranjas vão apodrecer porque você, por ser relapso, ingrato, você simplesmente é preguiçoso e não quer trabalhar. Irmãos, tem igreja que abre quarta e domingo e acabou. Não faz mais nada, não tem ministérios, não faz missões, não vai para a internet. Tem uma igreja, uma grande igreja de uma capital, que construiu no centro e agora o centro cresceu, não tem mais para onde ir, a não ser que compre uma propriedade fora do centro. E aí eles disseram, para que gastar dinheiro então com terrenos e construção? Sabe o que fizeram? Investiram num equipamento de gravação e filmagem de alto padrão e colocaram uma TV pela internet, dizendo, isso aqui vai levar o evangelho para o mundo todo. Então, ao invés de gastar dinheiro com milhões na construção de um prédio, vamos investir, porque pela internet nós vamos chegar em todos os lugares do mundo. Lembrando que hoje o YouTube põe legenda, tem países onde já traduz, já faz a dublagem. Então, irmãos, a nossa parte é a nossa parte. Ah, mas fulano não está colhendo. É problema dele com Deus. Faz a tua parte. E aí o Senhor disse, qual é a saída? Rogai ao Senhor da colheita. A colheita tem dono, é Deus. A colheita tem dono. Os irmãos acham, imaginem, eu plantei, não é, hectares e hectares. Contrato apenas algumas pessoas para trabalharem na minha colheita, mal conseguirão colher 30% da colheita, porque eu não quero, eu investi tanto em semear e não quero investir no colher. Não seria um absurdo? Claro. Os irmãos acham que Deus quer que essa colheita se perca? O problema é que os trabalhadores não querem trabalhar. Quem são os trabalhadores? Nós, os crentes, as igrejas. Muita gente acomodada, vivendo para si, em torno de si, por causa de si. Não dá dízimo, não dá oferta, não evangeliza, não abre a casa para evangelizar, não participa. Quando você se prepara para vir gravar, você está evangelizando. Imagine um programa na área da saúde e do direito. O que isso tem a ver com a missão da igreja? Mas alguém ligou lá, um programa de saúde. Esse médico, essa médica é de Cristo. E aí gosta do tema, do direito, da saúde. Aí logo na sequência veio um programa bíblico. E ela ficou ali ligada, ouviu a palavra. Irmãos, nós temos que fazer as estratégias, firmados na rocha, jiu-jitsu para as crianças, fala de Cristo, sou o pão da vida, ajudar os carentes, evangeliza, Operação André, internet, tudo. Não é primeiro Jerusalém, depois Samaria, depois Judeia, confins da terra, é simultaneamente, é aqui, é ali e é acolá, é simultaneamente. Por isso nós temos que investir no bairro, na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Mas o que deve mover o nosso coração é a compaixão. Irmãos, rogai ao Senhor da colheita, a colheita tem dono. Vamos orar, vamos pedir, Pai,
Aviva o coração do teu povo, Pai. A quem o Senhor tem abençoado tanto está de boca calada, de braços cruzados. Pior, ao invés de se compadecer das multidões, tem inveja das multidões e vai com as multidões fazer tudo o que Deus reprova. Ambientes que não é para um cristão frequentar. Festas que não pertencem a uma pessoa lavada no sangue de Cristo, nascida de novo e que adora a Deus e que foi preenchida pelo poder de Deus. Se você comeu o pão da vida, se você bebeu a água viva, se você entrou pela porta que é Jesus, se você crê no caminho, na verdade, na vida, você tem Deus, você não precisa disso para ser feliz. Irmãos, ou nós nos compadecemos da multidão, ou nós vamos imitar a multidão. E aí, o olhar do Senhor não será de misericórdia, porque, afinal de contas, Ele nos tirou de lá e nos envia de volta para lá como missionários, e não como pessoas que compartilharão dos prazeres pecaminosos que essas pessoas estão usufruindo, pensando que estão encontrando liberdade e alegria e cada vez mais se afundando e se distanciando de Deus. Rogai ao Senhor da seara, o verbo está no modo imperativo. Ore, ora, Senhor, que cada irmão faça a operação André. Senhor, desperta, enche o coração da igreja de compaixão para colocar a mão no bolso, ter generosidade para adotar missionários, para adotar a Constante TV. Vamos ajudar, firmados na rocha. Venha, procure as pessoas, vá, sou o pão da vida. Não falta lugar para trabalhar no reino. Não falta, irmãos. Você é um trabalhador, então oremos para Deus promover um despertamento dos que estão apenas observando na qualidade de espectadores a obra de Deus. Queridos irmãos, rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Déboras, orem toda quarta-feira, homens, toda quarta-feira, jovens, em casa, ora, diz Senhor, quantos irmãos não querem falar do teu amor, quantas casas fechadas podiam estar fazendo estudo bíblico com vizinhos, quanta gente eu conheço e eu não falo de Cristo. Rogai ao Senhor da seara. Qual é o segredo? Um coração compassivo. Irmãos, você não é juiz, Deus é o juiz. Reprovar o erro é uma coisa, mas se compadecer do errante é outra. Tenha compaixão. Tenha compaixão, porque só a compaixão nos conduzirá na direção dos perdidos para levar-lhes o evangelho da graça de Deus. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore. Ore, diga, Senhor, eu não tenho trabalhado na colheita, me perdoa. Eu quero ir para a colheita, o Senhor me deu esse quilômetro quadrado desse laranjal, eu vou colher laranja por laranja, vou botar no cesto, e essa colheita não vai se perder, porque eu vou fazer a minha parte. Senhor, tem muita gente ainda de braços cruzados, apáticos, diante das multidões. Senhor, enche meu coração de compaixão, para eu amar essas pessoas. Ore a Deus, faça um voto de consagração, de compromisso com o Senhor. Não priorize mais você. Tem multidões que precisam. Elas estão sendo esfoladas, elas estão abatidas. Precisam do Senhor Jesus Cristo.